estamos de volta aqui às 18 horas em Osasco, nos estúdios da Rede TV. Eu estou acompanhado de Luciana Camargo e de André Lucena. Aliás, notaram? Luciana, Lucena. Os dois nomes derivam da palavra lux, em latim, que não era sabonete. Não, lux queria dizer luz, né? E numa dos casos do latim, porque o latim tem casos, né? Depender da palavra, a função que ela ocupe na frase, a gente escreve de um jeito ou de outro. Então, luz, quando é sujeito, é lux. Quando é objeto direto, é luquem, ou se escreve lucem, né? E o nome Lúcia, Luciana, vem de luz. E o sobrenome Lucena vem de luz. Quem, se não eu, meninos, estaria iluminado assim, desse jeito, e teria tanta sorte? Boa noite. Não é só aquela luz, não, são outras duas luzes. Boa noite, Luciana. Boa noite. Boa noite, Lucena. Boa noite. Um programa iluminado. O que eu vou fazer? Deixa eu dizer uma coisa. Obrigado, 1 milhão de vezes. O programa teve um alcance ontem, só no Facebook, de 700 mil pessoas, só no Facebook. Né? Mais de 10 mil interações. Uma quantidade gigantesca de mensagem. Né? E sim, uma informação que está circulando, meu blog ficará hospedado na página da Rede TV, que fica no UOL, no portal UOL. Tá certo? Então isso já está certo. Estou com alguma dificuldade ainda para publicar, porque temos dificuldades técnicas, tá certo? Mas em breve isso tudo acaba. E vocês, enfim, vão ter acesso ao blog normalmente, vai ser uma maravilha. Eu estou muito feliz, não poderia estar mais feliz. A repercussão do caso que me colheu, André, Luciana, demonstra que a nossa categoria ainda não morreu. Né? E o apoio que a gente recebeu também de todas as associações de todas as associações de jornalistas, de todos. Hoje eu recebi vou ler daqui a pouquinho, do Dr. Técio Lins e Silva, né, do Instituto dos Advogados do Brasil. Uma entidade importantíssima, e Dr. Técio igualmente importantíssimo. O que é que ele diz a respeito? Editorial no Estado de São Paulo hoje, artigo de Eugênio Butti, que, atenção, eu e Eugênio Butti não somos da mesma enfermaria. Eu costumo dizer assim, né? Eu tenho uma amiga que usa a palavra enfermaria, para dizer, a gente tem enfermaria diferente. Tem enfermaria dos malucos assim, dos malucos assados. Não somos da mesma enfermaria ideológica. E, no entanto, ele escreveu um artigo muito contundente, ele e outros tantos. Eu tive o apoio praticamente unânime da imprensa brasileira, dos blogs, das associações, dos sites. Unânime, não existe 100%. Há aqueles que não quiseram se posicionar, ficaram com receio. Há aqueles que apostaram que eu fosse ser destruído. Agora o Reinaldo vai. Agora o Reinaldo se danou. Agora, como se diz em Dois Córregos, minha terra, Dois Córregos, agora ele se funhanhou. Funhanhou é uma coisa que não pode falar o sentido real nessa hora. Né, na internet. E eu não me funhanhei, não, cara. Na verdade, eu tenho orgulho de ter ajudado a colocar limites na tirania a que estava destinado a ser o Ministério Público. Combater corrupção, sim. Combater a Constituição, não. Senão vocês não se distinguem daqueles arruaceiros de ontem, lá em Brasília. E eu falo tudo mesmo. E vou continuar a falar. Olha, sem qualquer arrogância. E vocês saibam que... vocês sabem, mas enfim. Em 2006, eu tinha uma revista chamada Primeira Leitura, que era minha. Era uma revista e um site. Era um sucesso extraordinário. E revista bem feita, bem escrita, bem editada. Eu pagava bem os profissionais que trabalhavam comigo. E, como eles sabem, né? E o PT deu um jeito de fechar minha revista. Quando o PT deu um jeito de fechar minha revista, eu explico. O partido ia lá, conversava com as agências de publicidade que tinham anúncio na minha revista, e dizia assim, olha, nós não gostamos que vocês anunciem
nessa revista. E aí eu perdi 3 anunciantes grandes em 2006, que me daria uma folga para trabalhar, por pressão do PT. Eu tive de fechar a revista. Coincidiu, eu não estou fazendo drama, porque eu não sou de fazer mimimi. Quem me conhece sabe. Entre fazer mimimi e pro pau, eu vou pro pau. Eu vou pra briga. Eu não faço mimimi. Mas coincidiu, esse buraco que vocês veem aqui na cabeça, um dos 2 tumores que eu tive em 2006, que eu operei, extraí, e eu saí do hospital, eu estava sem um pedaço do crânio, 2 pedaços, né? Isso aqui vocês não sabem. Os inimigos falavam que tinham arrancado o cérebro e largado o tumor, né? Eu estava sem um pedaço do crânio, estava sem emprego. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um blog. Dia 24 de junho de 2006. 15 dias depois, no meu blog Tá na Praça, eu recebi uma proposta da Veja, eu recebi uma proposta do Globo, eu recebi uma proposta do Estadão. E aqueles que fecharam minha revista para tentar me abafar, diminuir minha voz, me ajudaram a ampliá-la, que foi o que aconteceu com a minha ida para o Veja. Quando a gente leva um pontapé, a gente nunca cai para trás. Não, claro que não. Fiquei 12 anos lá, até que veio esse episódio, eu pedi demissão. Houve ali algumas tentativas de exploração oportunista desse episódio. E, bom, estarmos aqui hoje, Luciana, André, termos tido a audiência que tivemos ontem, sem aviso prévio, né? Não, no Facebook, 70 mil interações. Interações. Só no Facebook. Sem aviso prévio, sem nada. A demanda que está na rua por isso, né? Mesmo, né? Eu começo a achar que eu devo ser grato ao ministro Edson Fachin por ter cumprido tão mal a sua função e ter permitido que um grampo que nada tinha a ver com o caso fosse vazado. Em mais de 2.000 gravações resolveram vazar a minha, que era para me silenciar. E vocês vão ver, e já estão vendo, que vocês só vão ampliar a minha voz. Eu dou um conselho para essa gente: por que vocês não vão trabalhar? Trabalhar é bom, trabalhar liberta. Ganhar vida honestamente é bacana. Descubram esse prazer. Tentaram tirar-me da boemia intelectual, da boemia jornalística, porque eu sou uma figura noturna, porém iluminada, ensolarada, iluminada por 2 luzes. Mãozinha. De um dia eu deixei a chorar de alegria, acompanha o meu violão. Nelson Gonçalves, maravilhoso. Minha avó de 103 anos ama ele. Ama essa música. 103? 103 anos. Eita, Faz 104 vai, músicas. Você é uma pessoa otimista. Fala, vou longe. Muito bom. A avó paterna da minha mulher morreu com 104. Então, né? minha avó mês que Até vem completa. 101 ela estava 0 bala. A minha né? também foi Depois ela começou um pouco a confundir as coisas, mas não era mais confusa do que boa parte das pessoas que estão lá em verdade. Brasília, por exemplo. A minha justiça foi com 102 também. Muito bom. Olha, obrigado por tudo. E quero também... Tem um vídeo aí que eu mandei para a produção, mas eu vou botar depois do meu editorial, tá? Tem um vídeo que eu mandei para a produção. Hoje eu estava indo para um determinado lugar, peguei o táxi. Aí o motorista disse: "O senhor é o Reinaldo?" "Sou o Reinaldo." "Reinaldo da rádio?" "Sou eu." "Ah, não sei o que e tal." E falou umas coisas que eu gostei muito. Aí eu falei: "Você grava um vídeo para mim?" Eu gravo e vocês vão ver que não é arranjo, não. Aliás, vamos botar já, vai, produção, você está aí? Vamos botar já. Quer ver que bacana? Quer ver que bacana? Eu gosto de falar para pessoas que têm esse grau de sinceridade, compreensão da realidade. Dá para soltar aí o vídeo? Boa tarde, meu nome é Fernando, sou taxista, estou aqui com o Reinaldo Azevedo.
e torço por ele na Rede TV ou aonde ele for, e desejo para ele o maior sucesso, porque ele é a pessoa que mostra para o povo como deve ser feito as coisas perante a Constituição. E é isso que o brasileiro quer. Tô bom, Fernandão. Boa tarde. Obrigado, querido. Ó, conheci hoje, tá, gente? Não é meu amigo, não. Foi um prazer. Agora é, mas não era até há pouco. É isso aí. Obrigado, Fernando. Imagina, que é isso. Tchau. Obrigado a você. Quando o Fernando fala isso, eu me encho de orgulho. Quando algum empresário grande fala a mesma coisa, eu também me encho de orgulho, né? Eu tenho a pretensão, e temos de ter a pretensão, de falar com clareza para todo mundo, né? Nós temos de ter como missão, como jornalistas, tornar simples as coisas complexas, sem ser simplista, e demonstrar a complexidade que há na simplicidade. Nosso trabalho é de prestação de serviço. Exatamente. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue prestar esse serviço, né? Quando a gente consegue demonstrar o que há de simples no complexo, né? E tornar isso compreensível, e consegue demonstrar a complexidade que pode haver num simples gesto de carinho. Outro dia, no programa de rádio que eu tinha, eu fiquei muito comovido porque eu estava caminhando e tal, e aí ia um morador de rua com 3 cachorrinhos à frente, né? Assim, quase como se fosse aquelas carrancas de barco no carrinho dele, os cachorrinhos à frente. Aí chegou uma pessoa para falar com ele, talvez amigo, não sei, e os 3 se levantaram em defesa do, né? Porque ali havia um pequeno universo de amor, de afeto, de respeito, né? De solidariedade, né? É preciso que a gente fique atento, é preciso que todos fiquemos atentos a esses sinais. Não sou padre, não sou místico, não sou nada, mas essas coisas realmente precisam ser pensadas e me comovem. Como é preciso ser muito duro quando eles lá transgridem as leis. E é disso que eu vou falar agora daqueles que cometem crimes e que precisam de polícia, mas de polícia, como eu brinco, moral. Ô, Luciana. Oi. Ô, Luciana, as pessoas se acostumaram com os meus editoriais e cobraram. Por que não tem editorial? Então vai ter editorial. Tem editorial. O texto está já no site, no meu blog, está hospedado na Rede TV agora, ainda com problemas para postagem, mas estamos adaptando, vai ficar tudo bonitinho. Vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Vamos lá? 49 feridos, 8 detidos, 8 ministérios depredados, um deles sofreu um incêndio e o exército nas ruas. Agora já o presidente mandou retirar. Esse é o saldo da manifestação organizada pelas esquerdas e por centrais sindicais contra o governo Michel Temer e, claro, contra as reformas. O vermelho que atingiu a esplanada dos ministérios não deixa espaço para dúvida, doutor André. Eram as forças derrotadas pelo impeachment, dona Luciana. A exceção, a força sindical. Estava lá também. Eram elas que estavam ali conjuradas. Vocês estão vendo aí, em meia tela, o que está acontecendo. As palavras de ordem, fora Temer, direta já, e não as reformas. Ora, é o tipo de reivindicação que tem pedigree, não é mesmo? Eis o PT renascido das cinzas, como tantas vezes adverti. Vocês sabem que eu apanhei muito, das esquerdas desde sempre, né? Porque eu sou, já disse, do tipo que privatiza até jardim da infância, né? Então as esquerdas não gostam de mim. Petrobras, Banco do Brasil, está vendo tudo a preço justo. Muito bem. Mas também comecei a apanhar da direita quando eu disse que tinha uma direita chucra no Brasil. E eu chamei de direita chucra o quê? Aquela direita que achava, e ainda acha, que você pode transgredir as leis para fazer justiça. E nós vamos ver que o pior é que o seu Rodrigo Janot escreveu um artigo defendendo a mesma coisa. Um artigo que num país democrático daria um impeachment dele. Democrático que se respeite.
O Brasil é democrático, mas a nossa democracia está sendo vilipendiada. Tá? Nós já vamos chegar lá. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, solicitou a presença da Força Nacional de Segurança. Um decreto, o presidente Michel Temer determinou que as Forças Armadas fizessem a segurança até o dia 31, agora ele já tirou esse decreto. A ação da PM do Distrito Federal, aliás, lamentável. Eu fui patrono de formatura da PM aqui em São Paulo, 1.300 e tantos soldados. Eu sou o tipo de jornalista que defende a polícia. Eu não sou aquele tipo que acha que a polícia é culpada por princípio. Aliás, aqui tem uma coisa bacana que é a seguinte, vocês lembram o Pasolini, cineasta italiano, que era comunista, tal, né? Mas era notavelmente inteligente, tem filmes maravilhosos. O Pasolini, quando teve a revolta dos estudantes europeus em 68, e teve na Itália também, né? E teve um confronto entre os policiais e os estudantes, né? O Pasolini comunista, e os estudantes exigiam o apoio do Partido Comunista, e o Pasolini comunista disse o seguinte: no confronto entre estudantes e policiais, os carabinieri, falou, só um lado ali era povo, os policiais. Né? O policial é povo, ganha 2, 3 mil reais, tem que esconder a farda, que pode ser assassinado pelo crime organizado. Então esses que foram ontem depredar, enfrentar policial, como se fossem heróis de porra nenhuma. Vocês são os vigaristas, isso que vocês são, que desrespeitam a lei, que desrespeitam o Estado de Direito. E vocês merecem, aí não é moral não, aí é pra valer. Vocês merecem, sabe o quê? Cadeia mesmo, cadeia. Depois do devido processo legal. Mas a polícia não foi exatamente competente. Viu-se um policial atirando com arma letal contra os vândalos. Um rapaz perdeu a mão por causa de um rojão. Aliás, nosso Santiago Andrade, amigo nosso, da nossa profissão. Faz 3 anos, né? Faz 3 anos. Foi assassinado por um vagabundo que lançou um rojão contra a polícia. E pegou na cabeça do Santiago. Asquerosa a defesa que fizeram desse cara no jornal. Eu li uma pessoa dizendo, ele não fez, não foi doloso, porque o objetivo dele não era acertar o Santiago, e sim a polícia. Matar policial pode? Ô vagabundo! Mas de qualquer modo a ação da PM não foi boa, não tem que sair atirando. Né? Vamos esclarecer as coisas. O artigo 142 da Constituição permite a intervenção das Forças Armadas para cuidar da segurança pública. Portanto, o presidente não tinha feito nada de errado. O efeito político não foi muito bom, o que demonstra, sim, a fraqueza do governo. Já. Né? E parece-me que o objetivo de alguns grupos, nesta quarta, ontem, era produzir cadáver, ou cadáveres. Tentar fazer com que o Brasil se pareça com uma... meu cabelo arrepiou. Se pareça com uma Venezuela. E não é. Atenção, não nos esqueçamos, estamos assistindo à fase de rua, André, Luciana, de um golpe. Ele teve início quando Joesley Folgadão... Ô Joesley, Folgadão saiu barato você, né? Joesley Folgadão. Hein? Quando o Joesley Folgadão meteu um aparelho no bolso para gravar o presidente da República ao arrepio da lei. O Rodrigo Janot e o Edson Fachin podem ser considerados os patrocinadores dessa patuscada. Porque sabiam de tudo, sabiam da legalidade e levaram a coisa adiante. Agora, atenção. Eu peço que vocês leiam um artigo indecoroso escrito por Janot, publicado no UOL. Eu estou pensando, doutor Janot, em dedicar um livro a esse seu artigo. Viu? Demonstrar o mal
que o senhor está fazendo ao direito brasileiro sob o pretexto de combater a corrupção. O mal não é combater a corrupção, o mal é tentar destruir as instituições. Esse é o mal. Ele escreve lá o seguinte, que ele está botando suas dúvidas de consciência. Aliás, ô Janot, você é homem público. Deixa esses chiliques subjetivos para nós três aqui, ó. Que somos pessoas privadas. O dia que o patrão não quiser mais nós, mete o pé na bunda, acabou. Entendeu como funciona? Agora, você, homem público, não pode nem ser demitido. Eu estou cantando e andando para os seus chiliques, para as suas dúvidas existenciais. Resolva as suas dúvidas existenciais tomando o seu whiskinho, com moderação. Escreveu ele, quanto vale, porque ele está pensando, até agora ele está com dúvidas existenciais. Quanto valeria para a sociedade saber que a principal alternativa presidencial de 2014, enquanto criticava a corrupção dos adversários, recebia propina do esquema que aparentava combater? Ele está falando do Aécio Neves. Sabe o que ele está fazendo aqui? Igualando a corrupção do PT com as outras. Todas são detestáveis, todas são condenáveis, mas elas são diferentes. Quem organizou um partido para assaltar o Estado foi o PT, não foram os outros. Quem tinha o comando dessa máquina? O PT. Quem assinava medidas provisórias para beneficiar empresas em particular? O PT. Como confessou o Odebrecht? Ou não teve? A MP que beneficiou a Braskem, com renúncia fiscal de 2 bilhões. E o PT recebeu 50 milhões de prêmio. Não, mas aqui ele iguala tudo. Aí falando do Temer, até onde o país estaria disposto a ceder para investigar? Ceder o quê, cara? Investigar a razão pela qual o presidente da República recebe às 11 da noite, fora da agenda oficial, em sua residência, pessoa investigada por vários crimes, para com ela travar diálogo nada republicano. Ô Janot, você não teve nenhum encontro fora da agenda com o Faquinha Carmen Lúcia? Como dizia Clodovil antigamente, olhe para a câmera da verdade. Né? Você não teve nenhum encontro fora da agenda, nem com a Carmen Lúcia, nem com o Faquinha, nem os dois juntos. Para cuidar dessa operação? Não teve? Aí ele se faz lá outras perguntas, ele diz assim, foram as perguntas que precisei responder na solidão do meu cargo. Ah, que bonitinho. Cuidado, tá sensível, bonito, é bonito isso, essa coisa de solidão do cargo. Oh, que sofrimento. Sou procurador-geral da República, posso mandar para a cadeia, no fim das contas, que eu bem entender, ganho um altíssimo salário, não posso ser demitido. Minha filha é advogada da Odebrecht, da UAS, que faz acordo de leniência com o Ministério Público, do qual sou chefe, e eu digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não estou te chamando de corrupto, não. Eu acuso de fazer leitura seletiva da realidade. Aí ele escreve sobre os benefícios ao Joesley folgadão. Embora os benefícios possam agora parecer excessivos, disse ele. Oh, vocês acham que parece excessivo? O Joesley folgadão não ser acusado de nada. De nada. Você acha excessivo? E está em outro país, desfrutando de tudo. Nem processado, será? Mandou lá o barquinho dele, o barquinho vai, a tardinha cai, e o Brasil, né? Ele disse, embora esses benefícios possam parecer excessivos, ele disse que isso foi feito em benefício dos brasileiros. Por quê? Ele disse, por exemplo, não conhecemos as andanças do deputado com sua mala de dinheiro, ou não conheceríamos, né? Nem as confabulações do destacado senador ou a infiltração criminosa do MPF. Então, atenção, ele compara o Joesley com quem pega 500 mil numa mala ou mesmo com aquilo que é atribuído ao Aécio Neves. Agora, o Joesley era o chefe da maior estrutura que havia nessa área, né? De, digamos, chamemos corrupção.
E aí ele diz a coisa muito grave. Atenção, senhores... Câmera, dá um close aqui. Dá um close em mim. Dá um close em mim. Dá um close em mim. Se começar a ficar com muito buraco na cara, aí você afasta um pouco. Eu quero ficar bonito. Porra, essa barba já tá ruim, hein? Eita. Aí, eu fiz hoje mesmo. Por que alguém precisa ter tanta barba? Mas eu tenho. Aí, ruim. Ah, mas pode aproximar, vai. Fazer o quê? Atenção. Está me ouvindo? Os seus direitos, segundo o Procurador-Geral da República, não valem nada. Atenção, senhores empresários. Se o Ministério Público cismar que todas as garantias que os senhores têm em contrato são imprestáveis, imprestáveis elas serão. Porque tem gente no Brasil que é idiota o bastante, que é cretina o bastante, que é burra o bastante, que é microcéfala o bastante do ponto de vista intelectual, para não entender que quando você condescende com uma agressão à ordem legal, você condescendeu com todas. Entenderam? A gente tem um déficit de matemática no país, né? Então, eu me lembro de uma resposta do Mário Henrique Simons, 6 Ministros da Fazenda. O diabo é diabo porque é velho, não é porque é sábio, né? Eu já sou meio velho. Mas eu era moleque ainda nessa época. Aí disseram assim, ele tem um jeito meio entediado de falar. Falaram, ministro, Mário Henrique Simons, a inflação cresceu não sei quantos pontos e tal. O que o senhor tem a dizer? Né? Eu tenho a dizer que se a inflação fosse 0 e passasse a ser 0,1, ela já teria se multiplicado ao infinito. E é verdade matematicamente. Quantos números existem entre 0 e 0,1? Infinitos. Né? Então, atenção. Se você condescende com uma transgressão ao Estado de Direito, você está condescendendo com todas. Eu acho engraçado em festas, né, quando as pessoas chegam, geralmente pessoas bem de vida, endinheiradas, dizem assim, bem, quando o Lula vai ser preso? Porque eu tenho um histórico de combate ao PT e tal. Eu digo, vai perguntar para o Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não prendeu até agora, porque não prender uma pessoa antes do julgamento quer dizer que ela seja inocente, quer dizer que não existe razão para a prisão preventiva. E isso tem de ser respeitado, seja o Lula ou não. Aí quando esses empresários me perguntam isso, eu falo, você quer que os seus direitos sejam respeitados ou não? Você quer que o seu direito de propriedade seja respeitado ou não? Eu faço uma pergunta que deixa essa turma louca. Por exemplo, a questão do apartamento do Lula. Do Tepreg. Oi, Luciana, preciso ir lá, menina, é lindo. Eu já passei adiante, não quero mais. Mas não era seu, né? Não era meu, passei adiante. Não, quer dizer, passei adiante não, então eu estou errado, não era meu mesmo. Não era meu. Todos os documentos oficiais dizem que o apartamento da UAS. Vocês querem minha convicção pessoal? Eu acho que é do Lula. Só que a justiça não é feita para a minha convicção pessoal. O Ministério Público vai provar que é. Porque, por enquanto, as provas indicam que o apartamento pertence ao AES. Aí vem essa turma, mas você sabe que não é. Eu falei, você acha o quê? Então, você acha que se deve... Bastam testemunhos para se atribuir a propriedade a alguém, certo? Bastam testemunhos. A lei diz que não, o papel diz que não, mas os testemunhos dizem que sim. Falei, você já imaginou se isso é aplicado em sentido amplo e também bastar testemunhos para expropriar alguém? Não, essa propriedade é minha. Não, tem 18 pessoas falando que não. Então, vale o testemunho. Cuidado, em todas as vezes que a palavra propriedade aparece na Constituição, pega a Constituição, dá um procura, acha aí, tem uma relativização da propriedade. Tá? Então, senhores empresários, senhores operadores do direito, quem condescende com uma transgressão legal, condescende com todas. E o Janot disse o seguinte sobre como ele celebra os acordos de delação. Sabe o que ele disse? Que ele leva em conta a gravidade dos fatos,
corroborados por provas consistentes que me foram apresentadas, ok? Atenção para isso. Atenção para isso, fecha mais agora, fecha, mas fecha para valer, estoura. Estoura, arregaça a imagem. A certeza de que o sistema de justiça criminal jamais chegaria a todos esses fatos pelos caminhos convencionais de investigação. Então ele admite que ele usa caminhos não convencionais. Caminhos não convencionais aqui quer dizer ilegalidade. É isso que quer dizer. Caminhos não convencionais é o Delúbio Soares falando de Caixa 2. Como ele chamava? Recursos não contabilizados. E o que pode acontecer, Reinaldo, se esses critérios não são legais? A depender do encaminhamento, o tribunal pode anular o processo. Pode anular o processo. A delação inteira. Corre o risco de a delação inteira. Agora, atenção. Você pode anular uma delação sem anular a investigação. Que era, aliás, outra coisa. Eu defendo a anulação da delação do Joesley Folgadão. Agora, não precisa anular. Aliás, ele põe isso no texto dele também. Doutor Janot, atenção, o Ministério Público, existem os crimes, né? Existem os crimes que são de natureza pública, incondicionada, que quer dizer o seguinte, quem investiga é o Ministério Público e acabou. Não precisa ninguém nem solicitar. Roubo de dinheiro público, não precisa que alguém solicite a investigação. Se o Ministério Público sabe, ele investiga. Mas atenção para a coisa mais importante, mais grave. Ele escreve que sem esse benefício que ele deu ao Joesley Folgadão, a colaboração não seria ultimada e, portanto, todas as provas seriam descartadas. Falso, porque você pode... Prova que o outro entregou, sim, mas investigar o crime que você sabe que existiu, aí não é o Joesley que decide. E ele diz, com todas as letras, que o Ministério Público é dependente da colaboração dos delatores e que sem ela não teria chegado a lugar nenhum. Sabe o que isso significa? Significa que o Ministério Público admite a sua incompetência na investigação. A sua incompetência na investigação e que está a depender apenas de delatores que são bandidos e que acabam sendo premiados. Com esses critérios, ele participou da primeira fase do que chama o golpe. Agora, os seus amigos de esquerda como ele, aliás, tentam fazer o resto. Deixa eu fazer uma brincadeirinha que eu tornei tradicional no rádio e tal, na internet. Ó. Hashtag pronto, falei. E o senhor notou, doutor Janot, não cometi crime nenhum, né? Só analisei. Crime foi o que cometeram comigo, vazando uma conversa privada, que era uma tentativa de me impedir de fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. E eu estou fazendo. Ah, corajoso, não sou legal. Falando nisso, acabei de ler. Fachin manda apurar a divulgação de conversa de jornalista com a irmã Jaécio. Sabe por que mandou? Porque eu entrei com uma ação na justiça. Eu quero saber como foi. Quem é que pegou de 3.000, não sei quantas gravações, foi pegar justo a minha. O tiro saiu pela culatra, vocês se deram mal. Eu era a vítima. E alguns babacas tentaram tripudiar. Tentaram ver se faturavam em cima do negócio. Tentam ainda. Quebraram a cara. Olha eu aqui. Olha aqui. Estou aqui outra vez. Aquela do Dona Irã ainda tá a mão aí, se tiver de outra. Nós vamos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez.
Não, é bom demais, né? A Dona Irã é sensacional. Ó, um dos maiores letristas, só uma coisa, a Dona Irã tem o apelido de charutinho, que ela fazendo um charuto, e fazia o gênero naif, né? O gênero ingênuo. E ele não era nada disso, ele era um pensador, sim, inteligente, fazia letras maravilhosas. Vocês conhecem Iracema? Vocês lembram Iracema dele? Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Se achar bonitinho. O negócio é o seguinte, ele ama Iracema. Um dia Iracema morre atropelado. Aí ele tem um dado da música, ele declama no meio da música, ele vem o carro, te pega e te pincha no chão. Ele fala, o carro não teve corpo, Iracema. O motorista não teve corpo, Iracema. Você atravessou contramão. E aí, num dado momento, o melhor momento da letra, diz assim, de lembrança, guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Isso é poesia finíssima. Isso é poesia finíssima, de gente sábia. Né? Se achar aí, vale a pena, viu? Não, essa é outra. Essa é outra. Iracema, a música chama Iracema. Reinaldo, Anderson Pena comentou aqui algo que você já disse. Diga. Janot tem interesse nas próximas eleições para o governo de Minas. Aliás, foi uma das coisas que uma dos vazamentos que... Atenção, um dos vazamentos que fizeram contra mim foi esse. Eu estou conversando com a Andréa Neves, que é mineira, irmã do Aécio. Conversa privada. E eu digo que o Janot andou conversando sobre se candidatar ao governo de Minas ou à presidência da República. O senhor andou mesmo? Não é crime. Vai. Andou ou não andou? É crime. Não é? E andou. Ou eu não teria falado. Hã? Então, olha, não vem que eu não tenho. Né? Deixa eu dizer uma coisa. Tinha muita gente com saudade do tio Rei já, sabia? Mandaram muito. Muitas mensagens. Tem uma música bonitinha, João Mineiro Marciano, você já ouviu falar? João Mineiro Marciano? Eita, gosto dessas músicas caipiras. Não é demais? Escrevendo a carta, senti o perfume. Aqui. Olha, quer ver agora? Matantes Moro. Assume. Olha. Os que amam de boa fé, sem ciúme, né? Que não precisa. E os que têm razões para sentir saudade, que sinto, né? Tá isso. Ainda ontem chorei de saudade. Vai chorar de saudade. Falando em saudade, amor, enfim. Cláudia Cruz, ela foi absolvida no processo da Lava Jato em Curitiba pelo Sérgio Moro. Como é que é? É isso aí. Como é que é? O Sérgio Moro? O Sérgio Moro absolveu a Cláudia Cruz? Vamos ler a notícia, vamos lá. Olha só, antes de qualquer coisa, então, apesar dessa absolvição da Cláudia Cruz, ele determinou o confisco de 176.650 francos suíços, equivalente a R$560 mil. Nossa, tá tão pobre, coitado. O juiz justificou a determinação devido ao fato de que a conta era comandada por Eduardo Cunha, que já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. Mas voltando ao começo aqui, a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, Cláudia Cruz, foi absolvida dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão fraudulenta de divisas em ação relacionada à Operação Lava Jato. A sentença do juiz Sérgio Moro foi publicada nesta quinta-feira. Segundo o Sérgio Moro, não há prova suficiente de que ela tenha agido com dolo. É essa a notícia. Saiu agora? Olha, arregaça aqui, menino. Arregaça é bom, né? Arregaça em mim, não a mim. Estoura. Vocês já imaginaram se quem toma essa decisão é um Gilmar Mendes? O que as
redes iam estar dizendo agora? No mínimo. Canalha! Está tentando acabar com a Lava Jato. Ele concedeu um habeas corpus correto, aliás, o Ike Batista. Ah, então você acha que o Ike não fez nada? Não! Eu disse que não havia razão para a prisão preventiva. Não vou misturar as coisas. Ele concedeu um habeas corpus a alguém que ainda não foi julgado. E foi a gritaria que vocês viram. Não foi? Hã? Imagina seu Dias Toffoli, ministro, aliás, corretíssimo. E eu falo isso de boca cheia, sabe por quê? Porque eu bati muito na nomeação dele. Por causa da proximidade que ele tinha com o PT, por causa de um monte de coisa. Não me arrependo dos critérios que empreguei. Agora eu tenho decência, e já fiz isso, vai procurar no meu blog, para dizer ele tem se comportado de forma impecável desde que é ministro. Só que tem a fama de que veio do PT. Não sei. Você imagina se o Dias Toffoli ia dar a inocentar uma Cláudia Cruz? Reinaldo, ela não seria julgada pelo Supremo porque ela não tem foro especial. Não interessa, eu estou só dizendo se fosse um juiz que não é considerado um santo. Eu até acho que isso depõe a favor do Moro, porque ele sabe que ele choca a sua audiência com isso. E chocar a sua audiência é uma coisa complicada. Eu sei porque eu choquei a minha. E aí você começa a apanhar. Aí você começa a apanhar de todo lado. Atrai. Porque a pessoa, ela quer que você concorde com ela. Ela é gente, e comigo essa gente sempre quebra a cara, porque você quer ver coisa, o brasileiro tem uma certa mania, o Brasil tem uma certa mania, do geral, não é, né? Eu digo, então, né? Ah, Luciana, isso aqui é bom demais, né? Quer dizer, eu só espero que você diga sim. Sim, claro. Já que é bom demais, né, Reinaldo? Eu digo, não. Não, acho ruim. E outro dia eu notei uma pessoa muito chocada comigo. Não, porque também aconteceu tal coisa, numa reunião mais ou menos formal. Você não acha? Eu falei, não acho isso errado, muito errado. E aí ficou moço, porque era uma pessoa... Então, ou você exerce essa profissão sabendo que o dissenso, a divergência é parte do jogo, ou não é possível. Essa é uma notícia importante, porque o Moro dá uma prova de independência. Vamos ver, né? No conjunto. Não há prova, ele não encontrou a prova material. Atenção, hein? Essa prova material que ele não encontrou no caso da Cláudia Cruz, até agora não existe no caso do apartamento do Lula. Vocês já imaginaram se o Moro absolve o Lula? Pelo menos do apartamento? Falando. E pensem nisso, se fosse um juiz considerado mole com a bandidagem, o que teria acontecido. Agora, essa notícia é muito importante. A segunda notícia importantíssima, eu tenho ódio que tenham dado antes de mim, porque eu estava nessa pista já fazia tempo. Até tinha comentado com amigos aqui da TV, amigos jornalistas. Quer ver? Fala, André. Bom, o jornalista Jorge Bastos Moreno, do jornal o Globo, afirmou que o ministro Edson Fachin pediu ajuda ao pessoal da JBS em 2015 para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E admite isso. Eu dou detalhe. O Saúde, o tal do Saúde, que é o segundo homem do Joesley, que fez delação também, acompanhou pessoalmente o então candidato Fachin ao gabinete de alguns senadores. Certo, ministro Fachin? Não tem saída, o senhor tem que se declarar impedido nesse caso. Começa que a relatoria já não era sua, porque isso não é petrolão. Com a devida vênia, o senhor se auto-outorgou o papel de relator. Com a conivência, cabe essa palavra, da ministra Carmen Lúcia. Então, ministro, como é que o senhor, admitindo agora que recebeu ajuda da JBS para ser ministro, eu me pergunto por que a JBS
tem que ajudar alguém a ser ministro do Supremo. Por quê? O senhor ia cuidar de bife, por acaso? O senhor ia tomar o lugar do Tony Ramos? Na propaganda? O que você vai fazer? Por quê? Qual o sentido disso? Tem de renunciar a uma relatoria que já não deveria ser sua. E como a Associação Brasileira da Defesa, Direito de Defesa, recorreu ao Supremo para rever a delação, espero que o Supremo tome essa decisão. Porque espero que seja o pleno do Supremo a decidir se essa delação indecorosa, indecente, vai ser mantida ou não. E, acredite, para escárnio, né, do povo brasileiro. E se não for mantida, qual que é a consequência? Se não for mantida, está anulada, tem de ser refeita. Atenção. As provas, se a delação for anulada, as provas não poderão ser usadas. Isso não quer dizer que os fatos não possam ser investigados. Mas o que a gente já ouviu, o que o povo ouviu, o que o povo já sabe, entre aspas, como é que fica? Aí o Ministério Público vai ter que tomar iniciativa, são todos crimes de natureza pública, né? Vai ter que ser investigado. Porque o mal já foi feito, né? Oi? A investigação continua. A investigação, sim, se o Ministério Público quiser, sim. Agora, claro que o mal já foi feito multiplamente, quer dizer, o mal foi feito, o editorial, né? O mal começou quando aquele sujeito foi, um advogado dele foi ter uma aula no Ministério Público junto com uma delegada para ir gravar o presidente. Gravação ilegal. Isso é uma sem-vergonhice que foi conestada. Agora, lamentavelmente. Muitas das ações que eles entraram pedindo impeachment do presidente têm a ver com a delação. Sim. Como é que fica isso? Ah, não, isso o impeachment independe disso. Independe? Veja, independe porque o impeachment ele tem a primeira etapa do impeachment. A primeira etapa do impeachment é o presidente da Câmara. Ele diz sim ou não. Ele é olímpico para dizer sim ou não. O Supremo já tomou decisões várias reiterando isso. Já a OAB entrou com outro pedido também, né? Oi? A OAB entrou hoje com sim. pedido. A OAB entrou com pedido. Então, é o presidente da Câmara que diz sim ou não. Primeiro juízo de admissibilidade. Dito sim, como fez o Cunha. Lembre-se que o Cunha, antes de dizer sim aquele, tinha recusado 10. Né? Aí ele disse sim aquele. Aí você faz a comissão especial e a coisa começa a tramitar. Você não precisa... Você precisa ter indícios, você precisa ter prova, você precisa ter indícios de que o crime de responsabilidade existiu e depois aí tem o processo, que é quando então terá que apresentar a prova, a evidência. Né? Então, nada muda, continuará. Agora, é claro que para o presidente, do ponto de vista legal, seria melhor. Agora, do ponto de vista político, a coisa continua muito grave, né? E nós sabemos disso. Vamos continuar? Vamos lá? Deixa eu ver aqui que nós vamos pegar. Peraí que a gente faz ensaio ao vivo, não tem problema. Isso eu sempre fiz no rádio e vou continuar a fazer. Reinaldo, tá? só aproveitando uma pergunta do Lima, Opa. da Moca de São Paulo. Aliás, a gente precisa botar mais ouvinte. É Senão só falo eu. É possível nessa turbulência que a base do governo segurar a gritaria da oposição e pôr para andar as reformas necessárias? Infelizmente, eu acho muito difícil. Que entra nesse contexto que você disse que já foi feita... Já foi a explosão da bomba. Há o desgaste do governo. Os nossos patriotas políticos, e também não podemos censurá-los por isso, eles vão disputar a eleição daqui a pouco. Uma coisa é você defender reformas da Previdência, reforma trabalhista. Uma coisa é você defender reforma num governo que tem, sei lá, meio a meio de popularidade. Metade gosta, metade não gosta. É necessário. Outra coisa é um governo que, infelizmente e injustamente, é recusado por, a última pesquisa da Datafolha, 71% brasileiro. Injustamente, o Temer fez em um ano o que ninguém mais faria. O Brasil vinha melhorando. Antes do Joesley folgadão, junto com Janot, este que é cheio de dramas de consciência. Hein, Janot? Ô, Janot.
o Brasil vem melhorando. Então, numa perspectiva de melhora da economia, o ano que vem estava previsto um crescimento de 2,5% pelo menos. Já havia gente dizendo que na margem cresceria mais. O que é crescer mais na margem, quando se fala em economia? Digamos assim, são dados não computados oficialmente, mas com economia vigorosa, que gera emprego, que gera renda, né? Então já havia gente dizendo que na margem poderia crescer até 3%. Para o histórico nosso de recessão recente, seria um grande alívio. Semana que vem, né? se não me engano, terão divulgados números e tudo mais, né? Sim, exatamente. Que devem ser bons. Segunda-feira, toda segunda-feira tem a divulgação do Boletim Focus, né, que é dos economistas do Banco Central, consultados pelo Banco Central, melhor. As expectativas ainda estão positivas. Agora, já se sabe o seguinte, se ficar claro que não haverá reforma, aí isso naufraga. Né? Ou naufraga, ou pelo menos vai ter uma queda importante nessa perspectiva de crescimento, que vai ter queda importante no investimento, porque os juros continuarão altos, porque vai saber que o governo continuará com déficit formidável. Então, é terrível que tenha acontecido dessa maneira. Né? E terrível também, ontem mesmo falei do Dr. Lamarck, que me mandou uma mensagem muito carinhosa, foi muito firme comigo ao telefone. Agora, e ele sabe disso, eu lamento, doutor, a posição de vocês sobre o impeachment. Lamento muito. Lamento muito porque eu acho que hoje vocês deveriam estar dedicados, isto sim, à defesa das garantias constitucionais que estão sendo agredidas. Sim, o senhor se manifestou a meu respeito, eu gostei, um monte de gente fez, fiquei feliz. Agora, o impeachment não, né? Já tem 7 pedidos lá, para que mais? Vamos lá. Né? A visão da OAB é que o Temer cometeu crime de responsabilidade, que ele também violou o decoro do cargo. Além desse pedido, como você mesmo falou, tem mais 16 solicitações de destituição. Agora são 16. Então é isso. Você... quebrou decoro porque ele ouviu uma conversa. A coisa mais surrealista, na verdade, é essa, né? Eu estou aqui ao telefone porque eu estou procurando a mensagem que eu recebi do IAB, que eu já vou ler. A coisa mais interessante é esta, né? O presidente teria cometido crime porque o Joesley disse ele que tinha comprado 2 juízes e um promotor, e um procurador. E ele dizia, o presidente não fez nada, deveria ter denunciado. Aí vai o Joesley falar com o nosso Janot, né? E diz, não, estava brincando, mentira. Não, era só um xiste. Ou seja, ele falou aquilo, então, segundo... Aí o Janot não abriu o processo nenhum, falou, então tá certo, então tá bom. Então ele foi, confessou ao presidente um crime que ele não cometeu, sabendo que o presidente não ia dizer nada, para tornar o presidente criminoso. É nojento isso. Mas é nojento. É asqueroso. Olha que eu tenho estômago forte aqui, entra, não volta. Isso vai voltar. É de vomitar. Então o presidente é culpado de alguma coisa que o Joesley disse que fez, mas que não fez, segundo ele próprio, e o procurador acredita que ele não fez. Mas agora o crime do presidente, esse aconteceu. Tem uma hora que eu vou falar, eu sou caipira, vocês sabem, né? Eu sou do interior. Né? Sou muito caipira. 2 córregos, exatamente. A gente diz assim, esse caboclo tem que ter vergonha na cara. Tem caboclo que não tem vergonha na cara. Deixa eu ler aqui, dá tempo? O Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, manifesta perplexidade diante da divulgação de conversa telefônica mantida entre o jornalista Reinaldo Azevedo e sua fonte Andréa Neves. Ainda que a fonte, isso é muito importante, ainda que a fonte estivesse sob investigação e a escuta telefônica tenha sido autorizada pela Justiça, o assunto tratado não tinha relação com o inquérito, contrariando flagrantemente a Lei 9.296,
que é de 1996, que regula as interceptações telefônicas. Fiel à sua tradição democrática secular, o IAB, que tem lutado incansavelmente em defesa das prerrogativas dos advogados e pela preservação do Estado Democrático de Direito, interpreta a violação do sigilo da fonte como um ataque à liberdade de imprensa e, por consequência, à própria democracia. O IAB considera que o necessário combate à corrupção não pode se dar por meio do desrespeito às garantias constitucionais, sob pena de revivermos períodos sombrios da história do Brasil, em que o Estado policial se sobrepôs ao pleno exercício da cidadania. Rio de Janeiro, 24 de maio de 2017, Técio Lins e Silva, presidente nacional da IAB, do IAB. Olha aqui, tem um vagabundo ou outro tentando explorar o troço na internet. Quando eu comparo um Técio Lins e Silva com esse tipo de gente asquerosa, me vem à mente poemas do Shakespeare, me vem à mente poemas do Fernando Pessoa, me vem à mente poemas do Jorge Luiz Borges, mas tem um poema que reproduz isso muito bem, né, Popozuda? Tem a Popozuda, aí como é que é mesmo que ela diz? É isso. Vamos. Quem é qual? Não, diga. Você fala um pouco de economia e tudo mais. Você sabe que às 4 horas da tarde, a JBS, as ações, os papéis da JBS subiram mais de 14%, em meio aos rumores sobre a venda dos ativos do grupo JEF. Estava uma loucura. Isso aqui porque o Estado de São Paulo publicou que o grupo JF Investimentos cogita vender sua participação nas empresas Alpargatas, Eldorado e Vigor. Em nota, a JF, ela nega que está vendendo os ativos, mas hoje à tarde estava uma loucura. Só vamos precisar, você sabe que vamos precisar saber